Meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe mais uma vez. Estamos aqui para trazer para vocês alguns pensamentos, algumas reflexões sobre o livro de respostas de Emmanuel. O título de hoje vocês vão ver bastante interessante, chama-se Rogativas. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre elas. Lembrando aí a todos que, se gostarem, se inscrevam no canal, para que o canal ganhe relevância, possa ser mostrado para mais pessoas, né? E, portanto, ajudar mais gente. Hoje nós temos 124, 125 mais ou menos inscritos e queremos chegar a 200 com a ajuda de vocês aí. Mas obviamente não é não é nenhum trabalho pessoal, né? O objetivo de ter maiores seguidores é para que a ferramenta do YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas. Quando alguém digita lá alguma coisa, né? Lá no YouTube, por exemplo, preces, rogativas, né, mensagens evangélicas, doutrina espírita e algo assim, apareçam os nossos vídeos e as pessoas possam então assisti-lo, né? Hoje o tema da noite é sobre a prece, de alguma maneira, né, com o título Rogativas. É o capítulo já de número 36 do livro, que tem 50 capítulos. Já estamos nos avizinhando do término desse livro, né? Que tem sido assim, pelas respostas que eu tenho ouvido, né, pelo feedback das pessoas que têm comentado, tem sido útil para muita gente, né? Muita gente. Como dizia um amigo meu, Mesquita, né, que vocês conhecem, 2 é mais que 1, né? E 1 é mais que 0. Então, se ajudar uma pessoa, já está muito bom. Nós já consideramos que já é um sucesso. Ok? Bom, vamos então direto aqui ao nosso tema da noite. Como eu disse, o título é Rogativas, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Livro de Respostas, tá certo? Então vamos ver aqui o que o nosso querido Emmanuel nos reserva para a noite de hoje. Rogativas. Pondera sempre quanto às súplicas que faça aos céus nas preces habituais. Recorda muitas das solicitações que fizestes a Deus há 10 anos passados e imagina quanto bem te fez a divina providência ao recusar em silêncio aquilo que pedistes. O não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem de amanhã. Então, né, gente? Aqui tem um problema de fundo, né? Que é bom abordar logo de início, né? Que é a nossa visão estritamente limitada a uma existência, do berço ao túmulo. Nós achamos, então, que tudo que nos acontece do berço ao túmulo se resume na nossa existência. Não é assim, nós sabemos, somos espíritos eternos, tivemos inúmeras, milhares de reencarnações. Aqui dentro da gente não mora somente uma pessoa chamada Túlio, moram dezenas, centenas de pessoas que já viveram, que tiveram outras experiências, com outros nomes, em outros países, e que tiveram acertos e erros, como todo mundo, senão não estaríamos aqui encarnados na Terra. E esses erros e acertos nos levaram, então, a pedir uma nova reencarnação, uma nova encarnação, então, assim, melhor dizendo, né? Para que pudéssemos corrigir de alguma forma esses erros. E a forma que nós encontramos para corrigir esses erros, na maioria das vezes,
é passar por determinadas provações ou dificuldades para vencer aquelas dificuldades e podemos estar quites com a justiça divina, que ao mesmo tempo que é bom e justo, soberanamente bom e justo, é um ser de infinita grandeza, que é Deus, incorpóreo, imaterial, que a nossa mente não consegue alcançar a amplitude da sua potencialidade. Nós podemos vislumbrar alguma coisa olhando um pouco a Jesus, que foi o modelo e guia da humanidade, mandado por Deus para nos ensinar então as lições do amor. Então, antes até da justiça de Deus, Deus é amor. Esse é o ensinamento fundamental que o Cristo nos trouxe, né? E por ser Deus justo, mas ao mesmo tempo soberanamente bom e amor perfeito, Ele nos dá inúmeras possibilidades, nos cerca de inúmeros cuidados para que aquela encarnação a gente possa então vencer as nossas dificuldades. Quando eu falo dificuldades, né, gente, é os nossos defeitos. Nós estamos falando do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência, da sexualidade, da tendência à violência, da tendência ao ódio, tudo isso. Isso está incorporado em milhares de túlios que estão aqui dentro de mim e que se exteriorizam através dos atos e dos nossos pensamentos no nosso dia a dia, né? Então é por isso que muitas vezes a nossa visão estreita de uma única vida causa dificuldade e causa às vezes a sensação de que Deus não está atendendo às nossas preces. Todas as preces são atendidas no mundo espiritual, mesmo que a resposta para elas seja um não, como está falando aqui o Emmanuel, tá certo? Tem um livro chama Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, que eu recomendo a leitura, porque mostra claramente como que as preces são direcionadas a determinados espíritos que vão cuidar daquela nossa petição, daquele nosso pedido, né? Mostra muito bem lá, e quando o assunto é grave, sobe de nível, vai até os ministros, no caso do nosso lar, mas são muitas as colônias espirituais em torno da Terra, né? Então, aqui nos meus 10, 15 minutos não dá para a gente abordar um livro inteiro, mas fica a recomendação para que vocês leiam esse livro, Entre a Terra e o Céu, da série de livros André Luiz, que começou com o livro Nosso Lar, né? Então o Emmanuel aqui no início nos pede para pensar, ponderar. O que é ponderar, né? Pensar, refletir um pouquinho, né? Pondera sempre quanto às súplicas que faça aos céus nas suas preces habituais. Então estou lá na minha prece habitual, à noite, antes de dormir, ou quando eu acordo, ou no evangelho, no lar. Estou fazendo aquela prece, em geral, pedindo por alguma coisa, para a solução de algum problema, para a solução de alguma dificuldade, uma enfermidade conosco, ou com alguém da família, um amigo, né? Bom, tudo que vocês conhecem, que são os pedidos habituais das preces, né? Então, ele diz o seguinte, né? Recorda muitas das solicitações que fizestes a Deus há 10 anos passado. Então ele pega um exemplo assim, você lembrar 10 anos para trás, o que é que você estava pedindo há 10 anos atrás a Deus, né? E imagina quanto bem te fez a divina providência ao recusar em silêncio aquilo que pedistes. Porque a recusa de Deus, o não de Deus, é um silêncio, na verdade, né? Que se manifesta através da simples ausência de uma resposta formal, porque Deus não é, como eu disse, é um ser imaterial, né? Permeia todo o universo, sabe tudo o que acontece conosco e sabe tudo o que está acontecendo dentro do nosso coração, né?
Então aqui fazendo assim uma analogia um pouco para vocês, para nós, né, entendermos um pouquinho o porquê de um não de Deus, eu trago um exemplo assim bem próximo da realidade. Imagine que teu filho de 5 anos ou 10 anos de idade tenha que estudar porque tem prova no dia seguinte e passou o dia no celular. E você fala para ele, na internet, né? Você fala para ele, olha, tem que estudar, você está o tempo todo aí no celular, na internet, olhando o TikTok, o Instagram, o Facebook, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chega um momento que o filho não obedece à mãe, e a mãe vai lá e toma o celular da mão do filho para que ele vá estudar. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: essa criança gostou de ser tolhida, de ser tomada o celular dela, o tablet, sei lá, o computador, o notebook que ela estava usando? Ela ficou feliz naquele momento ali que você tomou dela? Não, né? Ela queria continuar brincando ali no TikTok, ali no celular, né? Mas foi melhor para ela tomar dela aquele brinquedo para que ela estudasse? Claro que sim, né? Porque senão ela iria mal na prova no dia seguinte. Então é melhor ela estudar do que ficar no celular. Então, a mãe sabe o que é melhor para o filho. Naquele momento, o não para aquela criança é a melhor resposta. O mesmo acontece com a gente que ainda somos crianças espirituais. Nós somos ainda no jardim da infância do mundo espiritual. Os espíritos muito mais evoluídos, não estou nem falando de Deus mesmo, estou falando dos espíritos mais evoluídos que acompanham a nossa evolução, sabem o que é bom e o que é ruim para nós. Então muitas vezes tomam o nosso celular para que a gente estude, para que a gente aprenda, para que a gente passe na prova, né? E a gente não gosta, porque era mais gostoso ficar no celular se divertindo, tá certo? Então muita gente pensa que encarnou na Terra, que veio aqui a turismo, a passeio. Não que o turismo não seja bom, eu mesmo viajo, já viajei muitas vezes, viajei a trabalho, viajei a passeio, conheci outros lugares, mas a noção de responsabilidade está inerente à vida de todos nós. Nós temos que ter nossas responsabilidades, cumprir com os nossos deveres, fazer as coisas que nos cabe fazer na atual existência, né? Sejam elas quais forem, aonde a gente está situado, né? Então, o não de Deus, hoje, como diz o Emmanuel, será sempre, invariavelmente, sempre, gente, não é uma vez ou outra, não. Olha, o Emmanuel está usando o advérbio aqui, sempre. Será sempre o nosso maior bem de amanhã. Então é como aquela criança que depois quando ela tiver 18 anos, vai se lembrar que o pai e a mãe mandaram ela largar do celular e for estudar, ela vai dar valor àquilo, à mãe e ao pai, porque vai passar no vestibular, porque vai entrar na faculdade, vai lembrar que teve que abrir mão de certas facilidades para ter que estudar, né? Então assim, nós somos assim, gente. Nós ainda somos crianças espirituais. Nós estamos dando ainda os primeiros passos na direção da espiritualidade superior, né? O próprio planeta Terra está passando por uma fase em que vai deixar de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração. Qual é a diferença? É que no planeta de expiação e provas, como o próprio nome já diz, ainda predomina o mal e ainda a maioria das pessoas estão aqui expiando, ou seja, passando por provas difíceis, muitas de longo curso, de longa duração. Já no planeta de regeneração, nós teremos a predominância do bem sobre o mal. Então nós já teremos um clima melhor, e muitas coisas que hoje são vistas apenas como religião, que são conhecidas na doutrina espírita como a mediunidade, a comunicação com os espíritos, a ciência vai desvendar
e possivelmente nós vamos ter um aparelhinho em casa com equivalente a uma televisão que vamos poder falar com os nossos parentes desencarnados, pegar conselhos dele. Então vocês percebem a mudança de paradigma importantíssima que vai acontecer. É muito grande a mudança, porque você vai deixar de pensar que a vida acaba no túmulo, ou que começa no berço e termina no túmulo, porque você vai conversar com sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, não sei quem que já desencarnou, com a maior naturalidade possível, e vai perceber que a vida continua. Então as coisas que são do espírito vão prevalecer sobre as coisas que são da matéria. Então as nossas rogativas para Deus, né, indo aqui para o finalmente aqui do nosso bate-papo, tem que ser aquelas do espírito, né? Não vamos pedir para ganhar na loteria, não vamos pedir para ganhar um carro novo, não vamos pedir para comprar uma coisa, não vamos esquecer as coisas materiais, né? Por mais que elas tenham uma certa relevância na nossa vida, vamos pensar nas coisas do espírito, certo? Vamos pedir para Deus nos dar força, nos dar coragem, determinação, né? Poder fazer o certo, fazer as coisas corretamente, cumprir com os nossos deveres. Se nós estamos desanimados, para nos dar ânimo, nos dar coragem, nos estimular a ler um livro, né? A conversar com uma pessoa, assistir uma palestra. Hoje tem tantas palestras interessantíssimas sobre esses assuntos no YouTube, aí é só procurar aí que acha. Dezenas de palestrantes de toda a natureza, a gente pode escolher. Então, né, gente, o que a gente tem que pedir para Deus é para que Ele nos ajude a passar pelas provas com determinação, com coragem, e sem reclamação, sem reclamar, tendo a resignação e, se possível, ajudando a cada um carregar a cruz do outro, porque é assim, através do trabalho do bem, é que nós vamos nos melhorando, tá bom? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de todos. Boa semana. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal para que o canal ganhe relevância, tá bom? Um beijão. Deus abençoe a todos.